Amado Mestre Jesus, neste momento queremos sentir a sua presença entre nós, trazendo a harmonia aos nossos corpos físicos e espirituais. Queremos, Jesus, nesta noite, neste bate-papo que sempre temos, agregarmos um pouco mais do seu saber. Que possamos dividir as nossas experiências e assim nos fortalecermos no nosso caminho. Sabemos que não caminhamos sozinhos, que precisamos uns dos outros para poder, como um pássaro, um abrindo a asa, o outro também, e assim vamos alçar voos no nosso saber e na nossa evolução. Permita, Jesus, que a harmonia que você traz em seu coração, Mestre, seja irradiada a todos nós aqui presentes, a todos os ausentes, em especial aqueles que necessitam do amparo e do conforto. Esteja, Jesus, com todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos. Bom, gente, hoje nós vamos estar falando dos perigos da idolatria e da vaidade em Atos 14. Então, eu vou ler aqui um pequeno resumo do que fala esse capítulo. Esse aqui. Bom, Paulo, como todos os apóstolos, viajavam muito para poderem divulgar a palavra e aliviarem os sofrimentos através da cura em nome de Jesus. E em uma dessas viagens com Barnabé, Paulo, fazendo suas pregações, viu que havia um homem paralítico que o escutara e percebeu que ele tinha fé para ser curado. Então ordenou que ele levantasse e andasse. E o povo, vendo o ocorrido, começaram a idolatrá-los como se fossem deuses na forma humana. E em sua humildade, ambos mostraram-lhes que eram homens como eles e que não passavam de simples instrumentos da vontade divina. Porém, alguns judeus, vindo das cidades onde eles haviam percorrido, chegaram a essa cidade e convenceram a alguns a apedrejarem Paulo. E achando que ele estava morto, o colocaram para fora da cidade. Mas ele se recuperou e continuou seguindo sua viagem, fortalecendo o ânimo dos discípulos, estimulando-os a perseverarem na fé e dizendo-lhes que era preciso passar por muitas dificuldades para chegar ao reino de Deus. Bom, gente, isso aqui traz o nosso capítulo de hoje. E o nosso título do nosso bate-papo de hoje, ele se insere dentro desse capítulo e na nossa vida também. Então, dentro desse capítulo, se a gente observar, nós vamos ver que quando Paulo e Barnabé, eles estavam divulgando a palavra de Jesus e fazendo as suas curas, se a gente observar, eles também estavam sendo testados em seus propósitos. E, em especial, nesse capítulo, esse propósito seria a humildade. E aí,
quando eles praticam a cura, os homens, né? Claro, aquilo é uma novidade, eles entram em um alvoroço e começam exatamente a exaltar a vaidade, a idolatria de Paulo e Barnabé. Só que eles, exatamente dentro desse propósito da humildade que eles estavam demonstrando àqueles que ali estavam, eles simplesmente disseram a esses irmãos que eles eram homens como eles e que eles simplesmente estavam sendo instrumentos de Deus naquele momento. Então, aí, os homens se acalmaram. Mas, se eles não tivessem essa postura de firmeza que eles tiveram naquele momento, eles poderiam facilmente se deixar levar exatamente pela vaidade e pela idolatria que esses homens estavam estimulando a eles. Então, na verdade, eles foram estimulados, não só nesse capítulo, mas como em todos os outros, exatamente a colocar em xeque o propósito que eles estavam ali vivenciando, seguindo Jesus. Mas, se a gente observar, parar para pensar, se eles foram testados, por que nós não seremos? E a vida, ela vai sempre trazer testes para a gente raciocinar e para a gente praticar a fé cristã. E esses testes, eles sempre chegam até nós no momento certo e na dose certa para que a gente possa estar vivenciando cada um deles. E assim, como os apóstolos, eles tinham os propósitos deles, nós também temos os nossos. Mas um propósito em comum que tanto eles como nós temos seria o propósito de evoluirmos espiritualmente. É claro que são épocas diferentes, lá eles tinham um propósito que era um propósito muito, talvez muito focado, né, naquilo que Jesus direcionou para um aprendizado maior no futuro, que talvez, assim, nós, como meros mortais, como eles, mas hoje, né, talvez, assim, com menos propósitos do que eles, mas nós temos esses propósitos. Então, gente, para evoluirmos, foi aquilo que Paulo falou. Se nós temos esse propósito único, para evoluirmos, é como Paulo falou, precisamos vivenciar as dificuldades para poder chegarmos ao reino de Deus. E quando ele falou isso, ele falou para aquela época, e essas palavras se perpetuam até hoje. Não é assim? Bom, em nenhum momento Jesus, ele disse que ia ser fácil essa nossa escalada evolutiva. Mas, se a gente parar para pensar, nós vamos reparar que ele preparou o terreno, ele respeitou o nosso livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas. Portanto, se a gente parar para pensar, já que ele fez tudo isso, então a responsabilidade dos nossos atos e das nossas dores sempre serão nossas. Nós não poderemos jamais transferir essa responsabilidade da nossa vida e das nossas dores para outras pessoas. E como
todos nós somos falíveis, nós precisamos estar atentos exatamente às nossas invirtudes, como diz o nosso amigo Joel. Eu não vou nem dizer que ele dizia, né? Porque, com certeza, ele vive dizendo isso para a gente lá no além, né? Né, Adriana? Isso era uma frase muito corriqueira dele, que falava isso para a gente, né? As nossas invirtudes. E essas nossas invirtudes, elas nada mais são do que o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, que são, né? E tantos outros, claro, que são os causadores de nossas dores. Então, o perigo, ele não está no externo. O perigo está no nosso interior. E dependendo de como vamos lidar com essas nossas invirtudes, nós podemos ter mais ou menos desconfortos. Fala, Giane. Depois eu continuo. Pegando o gancho que você falou da questão da responsabilidade, a pergunta é a seguinte: se Paulo e Barnabé tivessem cedido e sido vaidosos, aqueles que os glorificaram também teriam uma parcela de responsabilidade nisso? Eu acho que todos nós temos, dentro de um contexto, uma responsabilidade daquilo que praticamos. Por quê? Na verdade, o que eles faziam? Eles estavam, não seria talvez instigando, mas eles estavam, de certa forma, dentro do entendimento deles, não é? Glorificando aquelas pessoas dentro até de uma religião que eles acreditavam. Então, eles, em parte, até pela sua ignorância, eles teriam, não é assim, a sua parcela. Mas eu acho que talvez os apóstolos, eles teriam uma parcela muito maior, porque eles já eram sabedores, né, daquilo que Jesus trouxe a ele e que eles estavam ali repassando para aquelas pessoas. Mas, a todo momento, eles eram testados. Então, ali, ambos teriam o seu grau de responsabilidade. Tá bom? Tem mais umazinha, pode fazer? Pode. Como encontrar o limite entre a vaidade e a valorização de nossas boas ações? É sempre aquele fiozinho tênue, não é assim? Todo mundo quer saber isso, né? Mas eu acho o seguinte, eu acho que nós temos que valorizar, sim, as nossas boas ações. Porque, normalmente, a gente acaba, como a gente sempre brinca, da parede branca com aquele pontinho preto. A gente sempre acaba enxergando o pontinho preto e a parede branca, ela é muito mais vasta, não é assim? Então, tendenciosamente, às vezes, a gente se foca no pontinho preto. Então, nós temos que valorizar, sim, as nossas conquistas, aquilo que a gente conseguiu de bom, aquilo que a gente conseguiu realizar, o que o outro também conseguiu realizar, as conquistas do outro. Mas tudo que exacerba, e aí talvez esse seja o limiar, tudo que exacerba, que a gente vangloria demais, que a gente alimenta demais, isso se torna perigoso. Isso se torna nocivo dentro do conceito do que você estar valorizando na medida correta. Mas eu acho assim que nós estamos aprendendo ainda. E por estarmos aprendendo, nós vamos nos equivocar. Ora, nós vamos exacerbar alguns sentimentos nossos, aí a gente vai se perceber, porque normalmente é a dor que vem para nos corrigir nessas coisas que a gente extrapola na nossa vida. Então, nós vamos aprendendo somente praticando.
Então, não tem como a gente ficar, vou fazer assim porque é certinho. Não, nós vamos só aprender praticando. Tá bom? Pode seguir? Bom. Nossa, gente, hoje a boca tá seca que tá danada. Bom, então essas invirtudes, elas é que são as causadoras exatamente desses nossos desconfortos. Então, nós não podemos apenas sentir essas dores, se vitimizar em cima dessas dores, mas a gente tem que raciocinar e ressignificar essa dor quando ela nos visita. Normalmente, às vezes, a gente valoriza, né, essa dor, e essa dor, ela acaba, quando a gente valoriza excessivamente, ela acaba se tornando um sofrimento. E esse sofrimento, quando ele já é abraçado por nós, ele se torna muito mais difícil de ser trabalhado quando a gente não se permite a enxergar o processo que nos levou a isso. Então, gente, a dor, ela vai sempre nos visitar. Isso é fato, porque ainda a dor é um instrumento que nós utilizamos, e aí eu não gosto nem de colocar que, né, foi o pai. Não, nós criamos a dor na nossa vida e nós nos utilizamos dele para exatamente consertarmos o que precisamos em nós. Então, quando a gente entender que a dor, ela é fruto das nossas ações, e compreendermos que a gente fez lá atrás aquilo que a gente sabia fazer naquele momento, a gente não vai precisar alimentar essa dor. A gente não vai precisar ficar carregando, muitas vezes, a culpa, como muitas vezes a gente carrega. Cabe a gente seguir e aprender com essa experiência. Então, toda vez que a dor nos visitar, a gente precisa estar muito atento a isso, exatamente para não exacerbarmos essa dor. Porque cada um de nós reage de uma forma diferente. E esse reagir, a gente também precisa raciocinar por que eu estou reagindo dessa forma. Por que eu estou sentindo dessa forma? Então, quando a gente é pequeno, a gente sempre pergunta muito por quê na nossa vida. E acaba quando a gente começa a crescer, começa a ter um pouco mais de entendimento, a gente deixa de questionar por quê, e principalmente nos nossos sentimentos. Por que eu estou sentindo isso? E aí a gente acaba trazendo para nós, às vezes, muitas coisas desnecessárias. Tá certo? Bom, quando a gente conversa sobre os apóstolos, muitas vezes a gente tem aquela sensação, diante do que a Bíblia vai relatando para a gente, às vezes a gente tem aquela sensação de que aqueles homens não tinham virtudes. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu leio, eu tenho essa sensação, porque a Bíblia parece que ela não dedura nenhum deles, né? Assim, é isso, é aquilo. Não, eles só falam, né, que eles fazem e acontecem. Mas essa sensação que passa não é uma sensação verdadeira, né? Porque eles eram homens tão falíveis quanto nós. E não poderia ser diferente. Porque eles ali, como nós, eles também estavam vivenciando mais uma etapa do seu processo reencarnatório. Então, ali é uma sensação apenas
que a gente tem. Mas, em contrapartida, que, né, eles aproveitavam essa missão que Jesus delegou a eles, eles aproveitavam evangelizando e, ao mesmo tempo, eles se evangelizavam. E, com isso, eles se fortificavam no caminho que eles tinham que fazer. Então, a gente precisa entender que Jesus passou tudo aquilo para eles. E aquilo tocou o coração e foi absorvido. Mas a gente sabe que nós não fazemos mudanças abruptas. Todos nós fazemos as nossas mudanças paulatinamente. Então, mesmo diante daquilo que eles acreditavam que Jesus trouxe a eles, eles também estavam ainda absorvendo todo aquele conhecimento que Jesus trouxe. Então, por isso que toda vez que eles viajavam, porque esses apóstolos, parecia que eles comiam canela de cachorro, porque eu nunca vi povo para andar igual a eles, né? Eles andavam, mas eu acho que a sandália era a coisa que mais que eles gastavam na vida, né? Então, assim, eles iam, e toda vez que eles chegavam no lugar, era sempre essa mesma missão, de levar a palavra, de fazer a cura, mas eles também, naquele momento, eles eram testados e se firmavam em suas próprias palavras naquilo que o mestre deixou para eles. Tá bom? Fala, Geraldo. Fiz umas perguntinhas. Uhum. Muitas vezes vemos pessoas querendo se vangloriar de serem humildes. Isso também é sinal de vaidade, não é? Com certeza. É aquela coisa disfarçada, não é assim? Mas a gente não deve julgar, porque a gente muitas vezes aprende por caminhos tortos, não é assim? Deus não escreve certo por linhas tortas. Então, as pessoas, às vezes, elas precisam se identificar de uma forma, às vezes, não tão verdadeiras, mas elas vão reconhecendo aquilo para um dia estarem se firmando verdadeiramente nesse propósito. Tá. Levando em consideração que a culpa pode ser resultante de nossa dificuldade em aceitar que somos passíveis de cometer erros, ela pode ser considerada um indício da nossa vaidade? Olha, cada um vai reagir de uma maneira, não é assim? E a culpa, ela vai sempre fazer parte, com mais intensidade ou não, na vida de alguns. E isso da gente entender que a gente fez aquilo que sabia fazer lá atrás, admitir isso diante do equívoco que a gente se depara, não é um processo muito fácil. É fácil a gente falar, não é assim? Mas a gente precisa raciocinar em cima dessas palavras também, porque elas são verdadeiras. Porque quando eu fiz lá atrás, eu tinha um tamanho, eu tinha um entendimento, e ali eu só sabia agir daquela forma. Então, a partir do momento em que eu agi daquela forma, é meio complicado, na hora que eu me vejo frente à dor, eu admitir aquilo. E aí, eu me culpo. E quando eu me culpo, eu posso exatamente querer, vamos dizer assim, me travestir com alguns sentimentos. E podemos, sim, às vezes, dentro dessa culpa, colocar alguns sentimentos de vaidade, de infelicidade, de muitas coisas. Mas o que a gente tem que ter em mente é que a culpa não leva a gente a lugar nenhum.
Se a gente acredita que eu fiz lá atrás aquilo que eu sabia fazer, é exatamente para eu me apoderar disso e tentar fazer diferente. Porque se eu enxergo, se doeu, né? Na verdade, se doeu, e eu vejo que doeu, eu posso tentar fazer diferente, é o momento de eu tentar fazer diferente. Tá bom? Tem mais umazinha. Uhum. Muitas religiões encaram a vaidade apenas com o cuidado com a própria imagem. Isso realmente é vaidade? Nós temos um físico, não é assim, que abriga o nosso espírito para que a gente possa viver o nosso período reencarnatório. Então, nós temos que cuidar desse físico, né, que é a casa do nosso espírito, e é o que vai nos manter para poder estarmos vivenciando esse processo reencarnatório. Então, existe o que se chama lei da conservação, que nós devemos ter cuidado com o nosso físico, com o nosso mental, não é assim? Com o nosso intelectual, enfim, devemos ter cuidado conosco exatamente para podermos cumprir esse mandato que nós assumimos no plano espiritual. E é claro que toda vez que nós nos cuidamos, nós devemos nos cuidar com o carinho necessário para nos sentirmos bem, para darmos condições a esse físico de seguir em frente. Mas uma vaidade onde você, principalmente as mulheres, não vou nem dizer só as mulheres, porque os homens hoje em dia estão muito vaidosos, não é assim? Mas normalmente as mulheres são mais vaidosas. Então, quando elas se cuidam para que elas se sintam bem e que não extrapolem, e aí não percam a sua identidade, e quando eu falo perder, principalmente a sua identidade facial, porque é o que a gente vê muito, em nome de uma beleza, as mulheres vão botando tanta coisa no rosto, que elas acabam perdendo a sua identidade. A pessoa, você olha, você nem reconhece mais quem é. Então, quando você extrapola isso, valorizando muito mais os cuidados com a beleza, aí sim, isso é uma vaidade. Agora, você se cuidar, né? Você passar um batom, você, né, fazer um cabelo, isso é uma vaidade saudável, vamos dizer assim. Porque é importante a gente ser vaidoso na medida certa. Porque toda vez que a gente exacerba qualquer coisa, isso vai trazer prejuízos para todo mundo. Então, meninas e meninos, sejam vaidosos, sim, não percam a vaidade, né, de se cuidarem, mas prestem atenção na exacerbação daquilo que podemos estar fazendo conosco. Tá bom? E a vaidade também não é só no campo da beleza, né? A gente é vaidoso em N situações na nossa vida. E isso a gente precisa estar também atento. Fala, meu apoio. Boa noite a todos. Estou achando muito interessante essa sua fala, porque eu vejo que esse tema é um tema que ele é muito atual e tem muita relação com o que nós estamos vivendo hoje, que são as redes sociais, né? Essas ferramentas, né? Elas, de uma certa forma, elas ajudam a idolatria e também a inflar, né? A questão da nossa vaidade.
eu vejo que está cada vez mais difícil ter esse controle, porque quando você utiliza, por exemplo, uma rede social como o Instagram, na maioria das vezes o que você quer são mais comentários, são mais curtidas e que mais pessoas te vejam, e isso é uma métrica de vaidade, né? E eu acho que a gente acabou entrando nessa e comprando essa ideia, e eu acho que está cada vez mais difícil. E aí você falou que nós o tempo todo estamos sendo testados. Talvez essa também seja uma forma de teste? Com certeza, com certeza. Cada época, né, as pessoas buscam, muitas vezes, uma autoafirmação. E hoje as pessoas elas precisam estarem se autoafirmando frente a um universo que elas não veem, mas que elas querem serem reconhecidas. E isso aí, na verdade, elas querem ser o quê? Idolatradas, não é? Porque, como você falou, quanto mais curtidas, né, quanto mais você mostra, né, você vai exacerbando ali em você quantas invirtudes, quantas coisas você exacerba, né, quando você posta isso, quando você posta aquilo, né, uma foto sorrindo enquanto você está chorando por dentro, não é assim? Mostrando, muitas vezes, uma situação que não é real, uma vida que não é sua, mas que, em nome da aparência, você quer, né, que as pessoas acreditem. Então, você não está sendo verdadeiro com você. Existem aquelas pessoas que mostram uma realidade delas ali. Elas estão sendo verdadeiras nesse quesito. Mas muitos, eles mostram uma realidade que não é a própria realidade deles. Então, nesse mundo virtual, vamos dizer assim, as pessoas se perderam muito. Se perderam. Mas tudo tem um porquê e tudo acontece no momento certo das pessoas caírem em si, vamos dizer assim, para poderem valorizar algumas coisas que elas precisam valorizar. A pandemia trouxe, né, muito pensar para algumas pessoas em questões de mudanças de atitudes e valorização que elas davam para a sua vida. Mas, em compensação, a pandemia exacerbou as redes sociais, né? As pessoas se viram ali em cima das redes sociais como uma forma de estarem tendo o contato com essas pessoas. Mas tanto isso como tantas outras coisas, a gente precisa estar muito atento, porque tudo que é exacerbado vai ser cobrado. Tá bom? Mais alguma coisa, meu apoio? Então tá. Fala, Giane. Vamos lá. Você pode traçar um paralelo entre os que acreditavam nos apóstolos há 2000 anos atrás e hoje, diante de todas as dificuldades dos discípulos e do povo? Um paralelo em relação a eles? Não, naqueles que acreditavam nos apóstolos há 2000 anos atrás e hoje. E hoje. Olha, lá atrás, eu acho que foi um pioneirismo, se a gente pode dizer assim, aquilo que Jesus trouxe, não é assim? Foi uma coisa que foi, assim, contrária, né, a tudo aquilo que eles acreditavam, vivenciavam de certa forma. E lá atrás, se rompeu barreiras muito mais difíceis, porque ali eram pessoas que
precisavam exercitar a sua fé de uma forma muito intensa naquilo que Jesus veio trazer. E no nosso tempo atual, nós fomos, esse trabalho, vamos dizer assim, de Jesus, ele foi sendo diluído com o passar do tempo. Então, essa diluição desse trabalho de Jesus, nós fomos absorvendo esse trabalho, não é assim? E ele foi enfrentando menos barreiras não tanto como aquelas. Hoje, por ser mais diluída, hoje, por termos talvez uma abrangência maior de literatura, de igrejas, né, que mesmo católicos, crentes, espíritas, igrejas com cultos diferentes, mas que têm Deus como a sua fé, apesar disso tudo ser diluído, deu a oportunidade das pessoas se direcionarem aonde elas se sentem melhor. Então, as pessoas, elas abraçam, aquelas que se identificam com o catolicismo, abraçam o catolicismo, o budismo, os crentes, os espíritas. Então, hoje, o leque, assim, eu consigo ver assim, está um pouco mais suave, e as pessoas, elas abraçam aquilo onde elas se identificam. E onde elas se identificam, elas vão ali se ajustar, vão buscar fortalecer a sua fé, e cada um ali vai estar vivenciando aquilo que precisa, vai estar dentro daquele lugar que precisa. Então, a gente não pode e nem deve criticar religião nenhuma, porque as pessoas estão dentro de cada uma porque precisam estar. Tá bom? Próxima pergunta. É possível me dizer algo a respeito das cirurgias plásticas? Isso fere o perispírito? Você está mexendo no seu físico, né? Você não está mexendo no seu perispírito. Então, ali, você, perispiritualmente, quando você desencarna, você leva aquilo que você tem, vamos dizer assim, dentro da sua constituição que você vivenciou aqui na Terra. Porque, na verdade, quando a gente desencarna, nós vamos, na verdade, assumir a forma que a gente mais se identifica. Às vezes, você pode assumir uma forma sua de um determinado tempo da sua vida, mais nova, mais velha, mas as suas características, elas se manterão. Eu consigo ver desta forma. Se alguém quiser complementar, fique à vontade. Dentro dessa pergunta, então, eu posso dizer que o que afeta o perispírito é mais a forma como eu ajo para comigo e para com o próximo do que efetivamente cirurgias ou lesões que eu venha a sofrer? O que a gente faz conosco, exatamente, a gente macula, não é assim? O nosso perispírito com as doenças que a gente promove a eles. E aí a gente carrega essas doenças para o plano espiritual e que elas retornarão em uma nova reencarnação para ser trabalhada. Uma doença que eu causei no meu fígado, eu volto em outra vida com uma doença para poder limpar o meu fígado, para poder, né, limpar o meu perispírito. Tá bom?
Podemos? Tá bom? Bom, quando os apóstolos, eles faziam exatamente eles evangelizavam, não é assim? E, consequentemente, também se evangelizavam, nós também estamos tentando fazer isso como cristãos que somos, como crentes em Deus que somos, para praticarmos as suas leis. E quando estamos, hoje, por exemplo, vamos colocar um exemplo de hoje. Hoje, nós estamos aqui, buscando aprender um pouco, tentando relembrar algumas coisas, né, para poder dividir com aquele que cruzar o nosso caminho, um pouquinho do nosso saber. Às vezes estamos escutando aqui alguma coisa para mudar algo na gente. Então, dentro dessa aplicação dessas leis divinas na nossa vida, cada um vai ter o seu jeito particular. Muitos vão se direcionar na caridade, muitos vão se direcionar na palavra. Então, isso é muito relativo e individual a forma que nós vamos praticar essas leis divinas na nossa vida. Mas, se a gente parar para pensar, a gente vai observar que Deus, ele pensa em tudo. Ele trouxe Jesus para preparar o caminho para a gente. E ele nos deu a mediunidade como mais uma ferramenta para a gente nos auxiliar nessa nossa evolução. E quando essa mediunidade ela é trabalhada com amor, sem interesse pessoal, para o bem, para a caridade, é possível se levar a cura para quem necessita, o conforto, o entendimento das suas dores. Então, quando a mediunidade ela é utilizada com os fins benéficos, tudo isso pode acontecer para aquele que se dedica a fazer tudo isso que eu falei. Porque a mediunidade ela é uma via de mão dupla. A gente dá e a gente recebe. Mas eu sei que às vezes tem pessoas, né, que falam assim, mas eu não sou médium. Né? Tem gente que fala assim, que não é médium. Mas, gente, todos nós, não importa se somos médiums ou não, todos nós temos que prestar exatamente a atenção em nós, nas nossas atitudes. Porque, só lembrando, né, a mediunidade, da mesma forma que ela ajuda, ela também pode derrubar. Então, quando a gente não presta atenção exatamente o que estamos fazendo, a gente pode se desvirtuar do caminho do bem. E aí, quando a gente se desvirtua do caminho do bem, quem é que nós vamos estar convidando para estar junto a nós? Aqueles que atraímos com as nossas invirtudes. Então, gente, em momento nenhum, se escorregarmos no nosso caminhar, nós vamos estar desprotegidos. Simplesmente, nós vamos ter uma outra companhia junto a nós.
Então, é por isso que a gente tem que prestar muita atenção em nós. Fala, Giane, depois eu continuo. A Adriana quer perguntar. Ei, Fernanda, boa noite a todos. Eu sei que não é o assunto principal hoje da sua palestra, mas essa última pergunta que foi feita, né, sobre cicatrizes que podem macular, meu Deus, que podem macular o nosso perispírito, eu fiquei pensando naquelas situações em que a gente é tão fixado em determinado, por exemplo, uma determinada cicatriz que nós temos no nosso corpo, que isso chega a efetivamente atingir o meu perispírito a ponto de eu levá-la para o plano espiritual até depois do meu desencarne. Então, você pode falar só mais um pouquinho a respeito disso, por favor? Sim, essas fixações que a gente, como você mesmo falou, né, muitas vezes, quando é algo que até nos machuca, né, profundamente, isso é algo que afeta o nosso psíquico. E afetando o nosso psíquico, nós podemos carregar isso sim. Assim como a gente carrega as doenças, a gente pode carregar sim as cicatrizes, porque a gente carrega as cicatrizes físicas e as cicatrizes emocionais. Então, nós levamos isso sim. Então, quando nos deparamos no plano, né, espiritual, nós precisamos, muitas vezes, terapias, entendimentos, exatamente para poder compreender o motivo daquilo e trabalhar exatamente isso em nós, para que a gente possa seguir no nosso planejamento espiritual. Tá bom? Fala, Giane. O trabalho da fraternidade ou de qualquer casa cristã que orienta e auxilia o próximo pode ser considerado uma continuação do apostolado? Eu não vou dizer nem só a fraternidade, né? Toda casa que, em nome de Deus, ela leva a sua palavra e que leva, né, os ensinamentos, o estímulo ao raciocínio, estimulando a fé, estimulando o cumprimento das leis divinas, é uma continuidade, entendeu? Então, a gente não pode segregar nenhuma, todas têm o seu valor, porque todas ali estão exatamente passando, e aí cada um dentro da sua compreensão vai estar passando aquilo que entende para aquelas pessoas para poderem continuar o seu caminhar. Tem mais uma. Qual é a real diferença entre vaidade e orgulho? Gente, eu acho que eles andam de mãozinha dada, né? Acho que são irmãos assim, né? Por quê? Quando você se orgulha demais de alguma coisa, você enaltece ali exatamente a sua vaidade. Então, ali eles andam muito juntinhos, né, assim? Porque é um pulo de um para o outro. Então, ali a gente tem que estar exatamente atenta para o que nós estamos valorizando e exacerbando. Porque tudo que a gente exacerba complica para o nosso lado. Tá bom? Se alguém tiver algo, fique à vontade de falar. Bom, falemos da mediunidade, né, que eu voltei lá, que ela pode derrubar a gente, né, se a gente não tiver, né, exatamente atento. Por quê? O médium, ele é aquele que, assim como lá atrás, né, o Paulo e o Barnabé foram estimulados, é muito fácil, não é assim? Alguém estimular o médium para que ele se
ache, não é? E aí ele pode exatamente se perder. Então, gente, não era só eles lá atrás que eram testados, não. Todos nós somos testados o tempo inteiro, com uma mediunidade ativa ou não. Então, nós temos que estar sempre prestando atenção naquilo que a gente está fazendo conosco, tá? Então, não foi à toa, vamos dizer assim, que Jesus, ele disse para a gente, quando eu falo em testes, né, me lembrei, não foi à toa que Jesus disse para a gente, orai e vigiai. Orai por si e pelo próximo, mas vigiai a si e não a vida do próximo. Né? Porque temos esse costume, às vezes, de estarmos exatamente vigiando a vida do próximo. Né? E isso aí é uma coisa assim que, às vezes, pode ser uma viciação postural, literalmente, né? E muitas vezes é algo assim que a gente fica prestando tanta atenção na vida do outro que a gente, talvez até por uma fuga, deixe de prestar atenção na nossa. Porque quando a gente para pensar na nossa vida, a gente vê que a gente precisa fazer muitas coisas de melhoria conosco. E como fazer melhorias conosco dá trabalho, às vezes a gente prefere, às vezes, ficar apontando para o outro ou prestando atenção na vida do outro e se esquece da gente. Então, quando Jesus fala isso, a gente tem que prestar muita atenção nas suas palavras, né? E ele sempre, né? Jesus, ele era muito danado. Ele sempre deu umas deixas, né? Como que a gente deve se portar. E por não praticarmos muitas vezes essas deixas que ele deixa para a gente, nós trazemos dores desnecessárias para a gente. Então, é claro que a gente colhe as dores lá do passado, as dores que praticamos em relação a nós, em relação ao nosso próximo, a gente colhe essas dores lá do passado. Mas muitas das dores também que colhemos são as que promovemos hoje. Então, quando a gente está mais atento àquilo que Jesus ele traz para a gente pode aprender na observação. Não precisa ficar vivenciando e trazendo a dor desnecessária para a gente. Então, temos que olhar mais para a gente e menos para o outro. Essa é a grande verdade. O outro, e aí a gente tem que lembrar que o próximo, gente, ele é o nosso espelho. Não é que a gente não tenha que olhar para o outro. O próximo, ele sempre será o nosso espelho, porque é nele que vamos, naquilo que vamos enxergar, eu olho para a Adriana e falo assim, nossa, mas a Adriana é muito egoísta. Tadinha. A Adriana é muito egoísta. Eu só reconheço aquilo que eu conheço. Então, ou aquilo, eu estou vivenciando esse egoísmo neste momento na minha vida, né? Ou eu já vivenciei. Então, quando eu olho e vejo a Adriana em um estado ali momentaneamente egoísta, e que eu olho e falo, nossa, como a Adriana é egoísta, eu preciso parar para ver também se eu não estou agindo de uma forma egoísta no meu caminhar. Então, o próximo, ele vai ser sempre útil na minha vida. Eu não tenho que ficar especulando a vida do próximo, esquecendo da minha. Certo? Bom, então nós temos esses ensinamentos
de Jesus em nossas mãos, tudo aquilo que ele trouxe para a gente, nós temos o raciocínio, nós temos o nosso livre-arbítrio para podermos crescer. Temos de quebra a mediunidade que Deus também nos deu. Então, nós temos ferramentas suficientes, gente, para que a gente possa parar, analisar, observar a nossa vida. O que estamos fazendo com a nossa vida? Observar as nossas atitudes para conosco e para com o próximo. Então, nós temos ferramentas na nossa mão, nós não temos desculpa de dizer que a gente pode fazer diferente e não faz porque não sabe. Não. Todos nós temos que nos esforçar para poder trazer a mudança na nossa vida. Não adianta eu olhar e achar que fulano, é tão, assim ou assado. O que ele vivenciou para ele poder estar dessa forma? Então, o crescimento, ele é individual. Mas, dentro da individualidade, nós crescemos junto com a coletividade. Então, o meu crescimento vai favorecer a todos. Então, quanto mais rápido a gente aparar as nossas arestas, melhor para a gente. Esse negócio de deixar para depois, deixar para outra vida, cuidado. Né? Quem gosta muito de falar isso é espírita que entende de outra vida. Né? Vou deixar para a próxima. Cuidado. Principalmente porque estamos numa fase evolutiva onde o tempo será cruel com todos nós. O tempo que nós temos em nossas mãos, a gente tem que saber usar, porque senão depois a gente vai sentar e chorar. E isso não é terrorismo, isso é só a gente parar para pensar que isso é uma realidade. Então, gente, dentro do que eu trouxe, fala meu apoio. Bom, na quarta-feira, a gente, na palestra de quarta, a gente viu, por exemplo, a gente teve exemplo do próprio Jesus, Chico Xavier, Madre Teresa, não tiveram uma vida fácil, muito pelo contrário, não deixaram a vaidade tomar conta de suas vidas. A gente tem exemplos, né? Vários outros exemplos. Mas eu estou um pouco questionador. Mas o que a gente vê hoje, pelo menos o que eu vejo hoje, é um mundo que cada vez mais glorifica as qualidades físicas, glorifica a ostentação. Eu não consigo ver a humanidade indo para esse caminho desses exemplos que a gente já teve enfim, por que é tão difícil, sabe? Porque o que me parece é que as pessoas estão indo, nós, né? Quando eu falo as pessoas, eu me incluo, claro. Parece que a gente está indo para o caminho inverso do que foi mostrado e todos esses exemplos que a gente teve, assim. Quando a gente olha, a gente vê muito, parece que o caos, não é assim? E nós precisamos fortalecer muito a nossa fé e separar, nesse momento, tentar separar o joio do trigo. É uma tarefa fácil? Claro que não. Por quê? Todos nós somos ofertados
com a matéria para ser vivenciada, né? E é claro que a matéria ela é muito convidativa. E nós seríamos hipócritas se falássemos que não gostamos de uma boa comida, não gostamos de um comodismo, seríamos hipócritas. É claro que gostamos, não é assim, do que a boa vida material nos proporciona. Só que tudo que valorizamos, volto a dizer, tudo que valorizamos excessivamente é que nos desvirtuam do caminho. Então, você pode viver a vida material, sim, mas usando o seu raciocínio colocando ali dentro de um paralelo de uma moral cristã. Por quê? Você pode comer bem, mas também você pode dar um alimento, pode dar uma cesta básica para quem está precisando. Você pode se vestir bem e também auxiliar alguém a se vestir. Então, não é a gente se negar a viver o material, mas também saber dividir com aqueles que não têm. Então, e isso não é assim para suavizar a nossa consciência, não. É você estar praticando uma moral cristã, é você estar sendo cristão com aquele irmão de caminhada. Mas é claro que, hoje, se a gente olhar, principalmente toda uma mídia, ela só traz notícias ruins, elas não trazem notícias boas, porque notícias boas não vendem. Então, se você, quando eu falo você, a gente fala no geral, se você é uma pessoa inteligente e consegue separar isso, então você não deve se deixar contaminar por uma mídia que só quer desfazer, quer desconstruir valores. Porque hoje, se a gente olhar a mídia, ela desconstrói valores. Então, se você tem esse entendimento e essa é a sua crença, não assista, divulgue, né? Preste atenção, é claro que você não vai mudar ninguém, mas preste atenção, o que está sendo falado. Então, aí você começa a fazer um trabalho de um apóstolo, você está levando uma verdade que é a sua, mas dentro de uma moral cristã, ela é verdadeira, não é? E isso você pode levar. Então, se você liga um jornal e que só traz coisas, desliga, vai ler um livro da Giane, da Adriana, né? Assim, mais produtivos, né? Então, desliga, não dê pontos para a mídia, não é assim? Então, existem muitas coisas que a gente olha e exatamente pelo planeta estar passando por todo este processo de reformulação energética, tudo vai parecer muito um caos, mas cabe a todo cristão ele elevar o seu pensamento e elevar a sua energia para que fortaleça a energia planetária. Porque você começa a criar a sua energia e expandir essa energia. Então, você vai se deixar transparecer daquilo que você é. Entendeu? Então, eu não tiro a sua razão, que a gente olha, parece que só vê o caos. Mas, talvez nesse momento, o caos seja necessário. Mas, temos o raciocínio para poder entrar nesse caos ou não. E auxiliar, levando o entendimento a outras pessoas. Porque, dentro de tudo, olhem sempre dentro de uma moral cristã. Aí sim, vocês vão poder balizar o que é bom e o que não é bom. Entendeu? Fala, Giane. Só tenho duas observações. Uma é minha. Dentro do que você colocou, quando você falou aí, respondendo ao Domar, teve uma situação que eu participei de uma conversa sobre esse tema e surgiu, né, uma resposta para
Por que a gente olha para o mundo e parece que o caos só aumenta? E eu achei a resposta que foi discutida muito interessante, que talvez não é o caos que aumenta, mas é o fato de hoje eu ter crescido, eu consigo enxergar o caos. Porque às vezes a gente olha assim, as más ações e a gente acha um absurdo, mas será que eu vejo isso hoje só porque hoje eu cresci? Será que também isso não é sinal da minha evolução? Porque antes eu via e nem ligava. Né? Também pode ser isso. Sim, isso tem muito sentido, né? Porque você, no tempo da barbárie, né, hoje você olha, né, aquilo e não aprova, mas aquilo era tão comum, né, de se degladiarem, né, de se matarem, que para eles aquilo ali não afetava em nada, porque era comum à época. A gente olha, né? Então, quer dizer, quando a gente olha e consegue ver dessa forma, que nos choca, né? Vamos dizer assim, sinal de que já fizemos algum progresso. Faz muito sentido. Obrigada. E tem uma observação que foi mandada para mim aqui no privado, que eu acho interessante eu falar, que é o seguinte: interessante isso. Primeiro Jesus e depois os apóstolos eram perseguidos por judeus e romanos. E os médiuns, ou qualquer pessoa que se dedica ao próximo, é perseguido por encarnados e desencarnados que não aceitam o trabalho e a dedicação ao próximo. Realmente, a vitória está na fortaleza e no orar e vigiar. Aquele que se coloca sempre contra aquilo que acreditamos vai ser sempre perseguido, não é assim? Então, eu não vou dizer que só na perseguição para os espíritas, né? Mas você pode criticar outras religiões, mas, acima de qualquer coisa, exatamente, a gente tem que orar e vigiar muito, e fortalecer a fé da gente, porque sem isso a coisa fica muito complicada. Então, gente, para que a gente possa estar finalizando, eu acho que a gente precisa viver nosso presente, mas, assim, plantando para um futuro melhor. Aprender com as experiências do passado, mas não viver o passado, viver o presente, né? Que a gente possa, assim, usar todas essas ferramentas que o Pai nos deu, mas usar essas ferramentas com sabedoria e prudência. Porque você pode ter, como eu falei, não é? O raciocínio, o livre-arbítrio, os ensinamentos de Jesus. Mas se a gente não tiver prudência e sabedoria, a gente pode também colocar tudo a perder. E, principalmente, nesses momentos difíceis que a gente está vivenciando, que a gente não perca a nossa fé. Que a gente se ampare uns com os outros, que a gente possa buscar dentro de uma literatura, dentro de um ensinamento, o que quer que seja para nos fortalecer dentro desses momentos difíceis que estamos vivenciando. E cada um, particularmente, tem o seu. Mas, dentro do que a gente falou hoje, a gente tem que usar muito o nosso raciocínio, não valorizar a dor, não deixar de crer na nossa capacidade de fazer diferente, de superar os obstáculos. Porque quando a gente se vê dentro desse contexto, a gente consegue se fortalecer mais. Então, nós vamos ser testados sempre, porque aquele que tenta vivenciar as leis divinas não deixam de ser pequenos apóstolos, né? Somos pequenininhos, nem apóstolos, vamos colocar discípulos, né? Somos pequenininhos discípulos que ali estamos tentando no vivenciar, a gente dar o nosso exemplo e levar o que há de melhor no nosso coração, tá bom? Então, eu vou fazer a nossa oração para a gente encerrar.
Senhor Jesus, fortifica-nos sempre, Mestre. Dai a nós o discernimento necessário para que possamos distinguir o certo do errado. Ambos se complementam no caminho, mas que possamos nos firmar nas leis divinas, na moral cristã, para pautar as nossas atitudes. Que cada um aqui presente também possa fortificar a sua fé e ter a certeza que em momento algum estamos desamparados. Esteja conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja.